Olá, galerinha, um bom dia a todos vocês. Eu sou o Rômulo Andrade e hoje venho trazer para vocês, galera, o método de como fazer o desdobramento de lixas. Desdobramento de lixas nada mais, nada menos é do que eliminar aqueles arranhões grotescos que a lixa deixa, a agressividade da lixa deixa na peça. Então, pessoal, para vocês que têm visto os meus canais, que têm me acompanhado aí, se os meus vídeos têm sido úteis, desde já eu peço que vocês deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles profissionais que já atuam na área ou até mesmo aqueles que têm o interesse de iniciar na área. Roda a vinheta! Galera, aqui eu já tenho uma peça que foi efetuada a aplicação do fundo PU, correto? Esse fundo PU já se encontra seco e vou estar mostrando aqui a sequência, pessoal, de como fazer o desdobramento de forma correta da quebra de grão de lixa e numa forma rápida, forma prática e rápida. Quebrando ainda aquela sequência de lixa 80, 120, 220, 400, 500, 600, 800, utilizando 10 tipos de lixa numa peça. Hoje já se encontra no mercado vários tipos de produtos que têm facilitado o nosso dia a dia dentro da oficina, no setor automotivo. Então, pessoal, hoje eu vou estar aqui fazendo demonstração para vocês de como fazer a quebra dessas arranhuras para ficar um acabamento, uma pintura perfeita, uma pintura ideal, sem aquelas marcas de arranhões, quando a gente coloca o carro no sol, utilizando o método com essas esponjas abrasivas que chama. É um produto muito eficaz, um produto que eu tenho utilizado no meu dia a dia, eu tenho deixado de lado aquele antigo modelo de estar lixando a peça com lixas de folha grão a grão. Com essas esponjas abrasivas aqui, pessoal, nós vamos utilizar somente 3 tipos de lixa e essas esponjas aqui. E é um acabamento fino, um acabamento espetacular que esse material deixa na peça. Não precisa de ter medo, para você que não tem o costume de estar utilizando essas esponjas. É um produto muito eficaz, correto? É um produto que ele traz indicações aqui, vou estar mostrando para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho uma esponja fina, uma super fina e também existe outros grãos mais finos, que é a microfina. Essa esponja, por exemplo, a fina, ela traz o grão, entre o grão 400 e 500. Já essa esponja super fina, até que nela traz aqui a marca, ela já é do grão 500 ao 600, ou seja, essas esponjas são sempre intermediário. No caso dessa, entre 400 e 500, essa super fina de 500 a 600, o grão dela, e a microfina que já é de 600 a 800, o grão. Então, pessoal, é um produto que ele agiliza muito o procedimento do lixamento na peça, facilita muito, tem uma consideração muito grande, muito razoável no tempo de preparação da peça. Para quem estiver fazendo uso desse material pela primeira vez, vai ver que o tempo utilizando esse tipo de material é muito inferior do que aquele processo lento de folha a folha, que são aquelas folhas de papéis. Eu não tenho nenhuma aqui agora, senão eu ia mostrar para vocês. Então vamos iniciar aqui o nosso procedimento. Primeiro passo aqui, pessoal. Aqui já tem uma peça aplicada ao fundo PU. Meu primeiro passo é uma coisa que ajuda demais, que é uma regra a ser usada dentro de oficina, porque facilita muito na hora de perceber se ficou algum defeito, algum buraquinho na peça, alguma ondulação, que é aplicar o controle de lixamento. Levando em conta, pessoal, que hoje já existe também no mercado controles de lixamento a ser vendido, que são um pozinho que parece um aspecto de um grafite, qual você pega lá com a esponja e passa no Prime PU. Mas, muitas das vezes, é um produto caro. Então, nós, como brasileiro, tem que ser estudado pela NASA, né, como muitos falam,
nós desenvolvemos nosso próprio método de controle de lixamento, que às vezes é aquele restinho de tinta que sobra na sua oficina, você pode estar utilizando depois para dar aqui uma poeirinha por cima do aparelho, do fundo PU, ou então um spray. Talvez você tenha um spray aí, daquele spray baratinho, você pode estar também utilizando. Então vou estar aqui, galera, fazendo a aplicação desse controle de lixamento para nós iniciar o processo. O ideal, pessoal, é que você nunca acaba de aplicar o prime e tire o isolamento. Por quê? Porque agora, no dia seguinte, eu vou estar aplicando o controle de lixamento. Se você já tem o costume de estar efetuando a retirada do isolamento, você corre o risco de estar contaminando peças aqui que talvez não vai ser pintada. Talvez um emblema, ou um farol, uma lanterna traseira. Então, o ideal é que permaneça com o isolamento pelo menos até a aplicação do controle de lixamento. Correto, pessoal? Então aqui, ó, aqui tá, galera, controle de lixamento aplicado. É só uma poeirinha, isso não precisa de encharcar, nós ainda não estamos pintando a peça. É só mesmo uma poeira de tinta, um fumozinho para destacar algum possível defeito que tenha na peça. Mediante a aplicação desse controle de lixamento, pessoal, procedimento muito utilizado é o taqueamento do fundo PU. Né? Aqui eu vou estar utilizando um bloco da Mirka com uma folha de cerâmica, uma folha de lixa de cerâmica. É uma lixa muito boa, mas isso não significa que você tem que trabalhar com esse tipo de material, certo, galera? Você tem que trabalhar com aquilo que você tem em mãos. Talvez sabemos que muitos ainda talvez não tenham condição de estar trabalhando com a lixa específica como essa, é um material caro, mas aquela lixa de papel que você também utiliza, normal, aquela convencional, o procedimento é o mesmo. A única coisa que eu vou estar mostrando de diferente para vocês aqui hoje é que, em vez de nós usar aquela folha de lixa 500, 600, 800, nós vamos finalizar o lixamento aqui com o disco de Rokit 400 e já vamos pular para a lixa de acabamento. Mas, Rômulo, isso está dentro da regra? Porque a regra é bem clara. Para ver o quebramento das arranhuras, normalmente é de 100 a 120 o grão. Ou seja, se eu quebrei aqui com o bloco com a lixa 320, eu tenho que estar logo em seguida, pelo menos com uma 400, para estar tirando aquela ranhura que a lixa 320 deixou. E hoje já existem esses materiais que foram, né, desenvolvidos para isso. É lógico que eu não vou simplesmente lixar, taquear minha peça aqui com uma lixa 320 e já vou entrar com essas esponjas abrasivas. Não. Hoje já não é mais necessário eu estar aqui lixando com a lixa 500, 600 e 800. Vou estar fazendo demonstração para vocês agora. Acompanhe aí para vocês verem que acabamento excelente que essas esponjas deixam. Essas esponjas, eu acho que é algo que chegou no mercado para facilitar muito a vida do profissional, adiantar muito o processo de lixamento de um carro. Independente, galera, eu uso o método de lixamento a seco, mas essas esponjas também podem ser trabalhadas com água. Outra coisa, pessoal, que eu não tenho o costume de fazer é, antes de lixar, tirar também o isolamento. Por quê? Eu utilizo esse método porque também ajuda a prevenir, talvez, de arranhar uma peça ao lado. Talvez eu vou pintar aqui só essa peça. Tem uma peça do lado que não vai ser pintada, né? Ou não vai precisar de fazer abertura nela, para não correr o risco de eu estar arranhando. Então eu prefiro primeiro fazer o taqueamento, depois eu tiro o isolamento, confiro só as quinas aqui do fundo PU e dou continuidade no procedimento. Então, pessoal, taqueamento com a lixa 320 concluído. Eu gosto de utilizar a lixa 320 no taqueamento do fundo PU. Tem pessoas que usam 220 ou usam 400. Eu não gosto desse método, não que o meu método seja melhor,
certo, pessoal? Não tem nada contra quem utiliza outros métodos, mas eu prefiro assim. Por quê? A lixa 320 ela não é uma lixa que tem tanta agressividade. Ela tem um corte, ela corta o prime de forma ideal, mas sem deixar aquelas arranhuras grotescas, aquela coisa muito grossa. E também não utilizo uma lixa muito fina, porque senão uma lixa muito fina ela não consegue quebrar aquele aspecto casca de laranja que é comum ficar no fundo PU quando a gente aplica ele. Tem pessoas que usam a 220, mas depois a 220, na hora de fazer a quebra daquelas arranhuras que a lixa 220 deixa, tem que estar forçando muito a peça no lixamento seguinte, às vezes costuma ferir muito a tinta em volta do fundo PU, depois tem que estar vindo e tampando com um pouquinho de fundo diluído, alguma coisa para não ocorrer mapeamento ou não ocorrer reações, né? Então, eu prefiro utilizar a lixa 320, porque as outras lixas têm mais facilidade de quebrar essas arranhuras. Certo, pessoal? Então, aqui está o primeiro lixamento, primeiro taqueamento feito com a lixa 320. Agora, eu, particularmente, uso o método de trabalhar daqui em diante com a Rokit, certo? Seja ela a ar, pneumática, ou seja ela elétrica. Que eu tenho costume, adquiri o costume de trabalhar com a Rokit elétrica, tem a questão de economia, a questão de poupar um pouco duas máquinas trabalhando ao mesmo tempo, né? Já que a gente sabe que uma máquina pneumática ela necessita do compressor estar trabalhando muitas horas, isso envolve consumo de energia, é uma máquina também que fica trabalhando muito tempo, forçando muito, então eu opto pela Rokit elétrica porque, além de ser uma máquina menos barulhenta, é uma máquina que tem um consumo muito baixo de energia, certo? Aqui eu entro agora, pessoal, com a lixa, o disco 320 também. Por quê? Porque eu efetuei o taqueamento com uma lixa 320 no bloco. Então, automaticamente, no meu lixamento com a mão, a gente força um pouco mais, então causa umas arranhuras um pouquinho mais fundas. Eu já não uso o método de pular já direto para o disco 400, porque eu vou ter uma dificuldade maior para estar quebrando essas arranhuras. Aqui eu também gosto de utilizar o interface, que é nada mais, nada menos do que uma espuma com velcro. Qual que é a função desse interface? A função desse interface, pessoal, é estar quebrando o impacto, um pouco o impacto dessa máquina na peça, para não estar causando aqui ondulações na peça, evitando de ferir quinas, de comer a tinta demais. Então, eu gosto de utilizar esse método, o interface, já que o meu objetivo aqui agora, daqui para frente, é só eliminar esses arranhões. Aqui a peça já se encontra taqueada, olhei aqui, vi que não tem nenhum defeito, nenhum buraquinho, nem nada, então vou dar continuidade no procedimento. Aqui eu trago dois discos, que é o disco 320 e o disco 400. Pessoal, o ideal é que a sequência seja essa, né? Para conseguir eliminar 100% dos arranhões, o ideal é que seja normalmente de 100, 100 o grão, ou 120, de 120. Nunca pega, efetua o lixamento com uma lixa 320 e já pula lá para uma lixa 500 ou 600. Por quê? Você dificilmente vai conseguir eliminar os arranhões 100%. Então aqui eu venho com o disco 320. Fiz aqui a quebra com o disco 320, né? Taquei com a lixa 320 e fiz a quebra agora com o disco 320. Vocês vão perceber que em pouquíssimos, creio que 1 ou 2 minutos, eu já consegui eliminar os arranhões aqui que o bloco deixou, que o taqueamento manual deixou. Agora eu vou fazer o quê? O desdobramento. Pular do disco 320, eu vou fazer a mudança para o disco 400.
Outra técnica, pessoal, que eu gosto de passar para as pessoas é que toda vez que você for encaixar esse disco de Rokit na máquina, você vai perceber que ele traz alguns furos. Esses furos servem para quê? Para a máquina tá fazendo a aspiração do pó na hora do lixamento, já que aqui eu utilizo uma máquina com o aspirador de pó conectado. Mas também, se você não alinhar esses furos aqui com os furos do prato da Rokit, aquelas pregazinhas que tem o do velcro, aquilo deixa os famosos cabelinho de anjo, que fala, são algumas marquinhas igual um cabelinho de anjo. Isso também influencia muito no acabamento final da peça. Então o ideal é sempre alinhar os furos, batendo tudo certinho, para esse velcro não causar esses famosos cabelinhos de anjo. E aqui tá, vou iniciar o lixamento agora com a lixa 400. Pessoal, depois de estar aqui efetuando o desdobramento da lixa 320 e 400, certifiquei de que todos os arranhões foram eliminados, aqueles arranhões grosseiros, e agora é que eu venho com o sistema do lixamento com as esponjas abrasivas. Aqui, igual eu falei com vocês, eu tenho uma esponja fina, que ela segue do disco do grão 320 ao 400, e depois eu tenho a esponja que vai do grão 500 ao 600. Como aqui é um carro preto, basta esses 2 grãos, já é o suficiente. Carros prata, carros de cores claras, tipo prata, que tem uma concentração muito grande de alumínio, ele tem uma facilidade maior de estar mostrando defeitos, eu gosto de usar a esponja microfina, que ela, em seguida a essas daqui, eu utilizo a microfina que vai do grão 600 a 800. Então aqui eu vou estar efetuando, pessoal, sempre em sequência, né? Que segue a mesma sequência, que é da mais grossa para mais fina. Pessoal, outra característica desse material é que você encontra uma facilidade maior para estar lixando os cantinhos, as quinas. Muitas das vezes na lixa de papel, na folha, a gente tem que dobrar, fica sofrendo ali nos cantinhos. E com esse tipo de material você tem um alcance maior, com mais facilidade dos cantinhos, daqueles lugarzinhos mais difíceis. E aqui vou estar efetuando para vocês, pessoal. Levando em conta que vocês podem ver, eu só efetuei o lixamento com a máquina, aonde realmente está o fundo PU. O restante da peça está todo brilhando ainda. E aqui é onde eu entro com essas 2 esponjas. Então, pessoal, depois de finalizado o procedimento com a lixa fina, eu venho com a lixa de grão 500 a 600, que é a super fina, para estar finalizando o lixamento. Pessoal, levando em conta que aqui, ó, a peça fica realmente toda lixadinha. Aqui ainda está um pouco suja de poeira, mas depois vou estar efetuando a limpeza dessa peça para vocês verem o resultado final. Vocês vão ver que é um resultado igual quando é efetuado o lixamento com a lixa tradicional, a lixa de folha. Esse método aqui eu gosto mais porque eu acho que é um método mais rápido, facilita mais o lixamento. Os cantinhos vocês podem ver que ficou tudo muito bem lixadinho, muito bem, consegui quebrar o brilho 100% dos cantinhos. Às vezes tem cantinhos que
mesmo naquela lixa de papel, tem cantinhos que a lixa não alcança direito, fica brilhando, aquilo com o tempo pode haver o desplacamento do material. E a facilidade dessa lixa, dessa esponja é isso, que ela alcança até aqueles cantinhos menorzinhos ali que talvez a lixa tradicional, que a lixa de folha não alcança. Agora eu vou estar fazendo o desdobramento com a super fina e a peça está pronta para receber tinta. Aqui eu venho conferindo cantinho por cantinho, bem lixadinho. Levando em consideração, pessoal, que essas lixas também são umas lixas que, se você não tiver cuidado, ela também fere nas quinas, ela também come a tinta nas quinas. Então o ideal é você ter uma atenção redobradazinha ali nas quinas, onde tem os vínculos, para não estar ferindo. Quando é uma peça que vai pintar toda, não tem problema. Mas quando é uma peça que só vai fazer um desbatido, uma abertura, e o restante é só verniz, tem que ter cuidado. Essa lixa super fina não é o ideal para uma peça que vai fazer só uma abertura, né? O ideal é a super fina, é a mais fina do que essa, a lixa super fina. Você vem, quebra o brilho todinho da peça com ela e pode fazer a abertura ali, a aplicação do verniz sem medo, que não vai haver desplacamento, correto? Então aqui agora eu vou finalizar meu lixamento para vocês verem, mostrar a vocês o resultado de trabalhar com esse procedimento, que no meu ponto de vista é um procedimento bem mais rápido, bastante eficaz e que dá o mesmo resultado daquele processo antigo que ainda é muito utilizado em oficinas. Frisando para vocês aqui também, pessoal, que quando você pega uma peça muito grossa, muito grosseira, com aquele aspecto casca de laranja muito grosso, porque em alguns casos já aconteceu de eu pegar uma peça desse tipo, aí não convém, aí eu já não utilizo, não que eu não utilize esse método, sim, eu utilizo, mas vocês viram que aqui eu efetuei o lixamento só onde está o fundo PU e depois já entrei lixando com as esponjas abrasivas. Quando a lixa, a tinta, a peça está com aquele aspecto muito encascado, muito grosseiro, está aquele verniz muito grosso, pesado, convém antes vocês virem e quebrar um pouco desse verniz, alisar um pouco da peça com a Rockit e o interface, com uma lixa 500, por exemplo. Pega uma lixa 500, coloca no interface, na espuma, coloca na Rockit e vem quebrando um pouco daquele encascado. Para você que não tem Rockit, ainda utiliza o método 100% manual, o mesmo procedimento. Você vem e dá uma quebrada naquele aspecto encascado com uma lixa 500 e depois pode estar efetuando o lixamento com a esponja super fina ou microfina, como você vai entender. Confere bem as quinas, onde recebeu o prime PU, o fundo PU, né? Porque aquelas rebarbas que o fundo PU deixa, convém você lixar bem lixadinho para não ficar depois aquela rebarba feia na hora que você estiver efetuando a pintura, né? Ou que o pintor estiver efetuando a pintura. Não deixa aquela quina feia. Então, você vem. E aí está, pessoal. Lixamento finalizado com sucesso, concluído, a peça toda lixada, sem brilho nenhum, toda despolida, como manda a regra. E vou estar efetuando para vocês aqui a limpeza dessa peça, para mostrar o resultado final, o acabamento final que esse tipo de material dá, que esse procedimento de lixamento oferece. Então, pessoal, vou estar aqui efetuando a limpeza dessa peça, finalizando a limpeza e mostrando para vocês o resultado que esse tipo de material, que esse processo de lixamento me dá no final.
Pegar aqui um paninho. Esse pano está um pouquinho úmido para eliminar 100% aqui a poeira. Vou estar mostrando a vocês o resultado. Então, galera, aí tá o resultado final, né, do lixamento feito, desdobramento de lixa. Vocês vão ver que não tem nenhum arranhão grosseiro aqui no Prime PU. A tampa tá lixada, toda por igual, toda uniforme, pronta para estar recebendo a tinta e verniz, recebendo o material adequado agora. Fazer o isolamento e desengorduramento dessa peça e efetuando a pintura. Então, pessoal, aqui está carro isolado para fazer a pintura, peça já limpa, desengordurada, desengraxada. Aqui agora eu vou estar efetuando a limpeza, passando aqui o pano pega-pó, tac-rac, né? Para estar tirando qualquer impureza que possa haver na peça. E aí tá, galerinha, agora eu vou começar a fazer a aplicação da tinta, em seguida mostrar para vocês o resultado, o acabamento final que essa tinta vai dar em cima desse lixamento com a esponja abrasiva. Então, galerinha, aqui está, já acabei de efetuar a aplicação da tinta, de 3 a 4 demão, isso depende do poder de cobertura que cada tinta tem. Então, agora eu vou estar fazendo a limpeza com o pano pega-pó e fazendo a aplicação do verniz. E aqui está, galera, uma peça completamente uniforme, padrão, toda padrão, sem marcas. Aqui aparentemente não estão demonstrando nenhuma marca de lixa, nada, nenhum buraquinho, nenhum defeitinho. Então, sendo assim, podemos dar continuidade e seguir com a aplicação do verniz. E logo já mostro para vocês o resultado final do lixamento que foi feito nessa peça com as esponjas abrasivas. Desdobramento de lixamento com esponja abrasiva, eliminando 100% os arranhões, as arranhuras que a lixa deixa na peça. Certo? Pistola regulada, 3 voltas e um pouquinho na vazão, 3 voltas e um quarto mais ou menos, aqui com 2 bar de pressão ou 30 PSI, e vamos estar efetuando a aplicação desse verniz agora.
trazendo para vocês um resultado final. Então, galerinha, aí tá o processo concluído de pintura, feito o desdobramento de lixa com as esponjas abrasivas, dupla face, um acabamento perfeito, sem nenhuma ranhura, sem nenhuma marca de lixa, concluído o trabalho com sucesso. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço a todos vocês.